sejam bem-vindos novamente. Nós ainda continuamos com o checklist. Vocês veem que não é só comprar mel, né? A gente prima por um produto de qualidade. Então são muitos itens que podem ou fazer com que o produto seja de péssima qualidade ou nem seja o produto que a gente busca, e a gente pode consumir um produto de excelente qualidade. Se vocês conseguirem arguir tudo isso do apicultor ou do produtor ou da empresa, vocês vão conseguir consumir um mel muito mais saboroso e um mel com potencialidades terapêuticas muito maiores. Então, o checklist de qualidade 2, ele se refere a mel de abelha sem ferrão. Existem vários métodos de conservação desses produtos das abelhas sem ferrão. Por que isso é importante? Porque, como eu comentei, os mel das abelhas sem ferrão é um mel que possui um índice de umidade muito superior. E ele, naturalmente, ele pode fermentar. Ele possui mais micro-organismos. Isso assusta muitas pessoas. Agora eu vou fazer um parêntese. Para essas pessoas, é importante que elas saibam que, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos compostos de muito mais bactérias do que células nossas. Então, falar que o mel tem mais micro-organismos não deveria assustar ninguém. Tá? Nós somos assim também. Então, existem várias formas, vários métodos de conservação. A meta desse curso não é, eu não vou esmiuçar cada processo desses, eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal e a minha opinião de profissional e de que estuda muito esse tema. Desses métodos, eu indico fortemente a vocês a evitar o máximo possível méis pasteurizados, méis mortos. O mel pasteurizado, eu faço até um convite para vocês, se possível, né? Provem o mel antes da pasteurização e depois da pasteurização. São produtos totalmente distintos, ou então diferentes. Provem o mel que sai ali da colmeia, na hora, in natura, e prova ele depois de 1, 2, 3, 6 meses. São produtos diferentes já. Então, claro que o ideal seria in natura fresco, na hora. Mas se formos optar por um mel que passou por algum método de conservação, evite apenas o pasteurizado. Tá? Um que a gente gosta bastante é o mel maturado. É o mel que foi estimulado a fermentação desse mel, das abelhas sem ferrão. A refrigeração também é um processo muito adequado, desumidificação também. Esse item daqui também é interessante, arguir do apicultor, né, os materiais que foram utilizados no manuseio da colmeia, eles são limpos, são esterilizados? Por que isso é importante? Então, por exemplo, um meleiro. O que é um meleiro? É um ladrão de mel. Né? Ele não tem, às vezes, noção de como lidar, de como é uma biologia das abelhas. Ele vai roubar, ele vai maltratar esse enxame de abelhas. E muitas vezes ele lida ali com o mel, com a colmeia, com mão suja. E isso contamina o produto, trazendo vários riscos no consumo desse produto que houve um manuseio totalmente inadequado. E o ambiente, claro, que tem que ser limpo do manuseio desse produto. Agora eu vou comentar um tema importantíssimo, né, que traz muita polêmica, né, com relação ao mel e o uso dele na infância. Então, o botulismo é causado pela, na verdade, toxina de uma bactéria, Clostridium botulino. É uma bactéria anaeróbica, né, e ela é altamente neurotóxica. Ela é tóxica para os nervos, para os neurônios. Só que é uma bactéria muito comum na natureza. Solos, esgotos, esterco, rações de animais podem possuir essa bactéria. E vejam só que interessante essa informação. O mel geralmente não é um lugar próprio para a produção da toxina, né, por vários motivos. Um deles por conta do pH, por conta da acidez do mel. Os esporos, né, então assim, o adulto ou seres humanos acima de 1 ano tem flora, tem bactéria suficiente para não deixar o esporo dessa bactéria se desenvolver no nosso organismo. Então podemos, muitas vezes, vocês já devem ter consumido esporos de Clostridium botulino e eliminou nas fezes, não tem problema nenhum. O problema existe quando é um indivíduo menor de 1 ano. Nas crianças de menos de 1 ano de idade, há uma insuficiência da flora intestinal. E algumas vezes os esporos originam colônias. Esporos são formas de resistência dessa bactéria.
né? E nessa criança menor de 1 ano, ela pode gerar colônias dessas bactérias. E aí das colônias elas vão produzir a toxina, que aí realmente é muito perigoso. E aí causa o botulismo infantil. A minha indicação para vocês é a seguinte: existem estudos falando de 1 ano, como esse manual que se encontra aberto do querido Paulo Nogueira Neto, tá aberto na internet esse material. Existem artigos que falam de crianças acima de 2 anos. Existem estudos que falam 3 anos. Minha indicação para vocês, por total segurança: não deem mel para crianças abaixo de 3 anos. Olha só, se o indivíduo hoje vive 80 anos, são 80 anos menos 3 para consumir o mel. Acima de 3 anos consome em abundância, com frequência. Tá? Mas antes disso não tem necessidade. Não tem necessidade de arriscar, né, um alimento tão fantástico, mas que existe essa questão, né, que pode estar contaminado. Pode estar contaminado. E assim, segundo alguns apicultores, isso é um tema que a gente discute muito, essa contaminação ocorre no manuseio inadequado. Então, se o checklist foi feito e você conseguiu dar nota 10 para todos os itens, provavelmente esse mel não vai possuir esporo de botulismo, esporo do Clostridium botulino. Mas mesmo assim, o ideal é evitar crianças menores de 3 anos, por segurança. Então agora vamos falar um pouco mais sobre a cristalização. Então, somente a glicose cristaliza. Temos basicamente de monossacarídeos. O que é um monossacarídeo? É uma menor substância do carboidrato. O monossacarídeo, os monossacarídeos encontrados no mel são glicose e frutose principalmente. Então, a glicose, quando existe em maior quantidade em relação à frutose, esse mel ele vai cristalizar com mais facilidade. Agora, o inverso também existe. Um mel com pouca glicose e muito mais frutose, ele cristaliza menos ou não cristaliza. E o que acontece? E para estimular a cristalização, a temperatura vai ter um papel importante. Então, por exemplo, se você coloca um mel que tem um pouco mais de glicose em relação à frutose e coloca na geladeira, ele cristaliza muito mais rápido. Tá? Então, se cristalizar não tem problema, é característica do produto. Um exemplo, mel lá na Europa, o mel de acácia. O mel de acácia europeu é um mel com um aroma muito frutado, de cor amarelada. Ele nunca cristaliza. Por quê? Ele possui índices de frutose muito elevado e níveis de glicose muito baixo. E aí existe um outro item interessante, um mel de baixíssimo índice glicêmico. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso com vocês. Na prática, existem várias formas de consumir o mel. Claro que o mel in natura é o mel mais consumido, mas para vocês saberem, existe mel liofilizado, que é o mel seco. Existe mel em cápsulas, liofilizado, ou mel mesmo in natura. Tá? Então existem várias formas. E o in natura, como eu comentei com vocês, o mel cru, mel aquecido, pasteurizado, com certeza vocês vão dar mais atenção ao mel cru, ao mel minimamente manufaturado. É um tema muito interessante, né? Filosofia antroposófica e apicultura. Eu vou trazer para vocês aqui algumas frases, né? Esse livro eu indico fortemente a vocês que têm interesse na filosofia antroposófica ou só no mel, porque Rudolf Steiner, que foi o fundador da filosofia antroposófica, ele fala muito sobre mel, e um dos livros que ele comenta é esse. Então o mel, segundo Steiner, contém em si a força para configurar o homem, para dar-lhe firmeza. Então Steiner aqui ele já dá uma primeira indicação do uso terapêutico do mel, né, para dar firmeza para o ser humano. E existe uma frase que eu acho linda. Ele fala o seguinte: assim como o leite é importante para crianças, todos sabem que o leite é importante para as crianças. O mel é importante para o idoso. Né? Então aqui ele traz essa indicação para o idoso. Né? Por quê? Porque esse produto traz mais firmeza para o ser humano. E para as crianças, que naturalmente está indicado o uso do leite, raquíticas, Rudolf Steiner indica o mel, né, como quase que uma exceção, né, para as crianças. O uso popular do mel, então o mel, praticamente no mundo inteiro, ele é muito utilizado pela cultura popular. E o interessante é que vários usos populares hoje existem estudos mostrando que eles estão certos. Por exemplo, o mel no tratamento de feridas.
Existem vários estudos mostrando o potencial terapêutico do mel em feridas, por exemplo, com o mel da Nova Zelândia, o mel mais famoso do mundo, né, o mel Manuka. Na tosse, existe artigo mel de anrelita. Esse é um colírio vendido na Colômbia. É um mel de abelha jataí, né, que é utilizado para problemas oftalmológicos, isso lá na Colômbia. E veja que interessante, né? Na Alemanha, que eu fui escutar pela primeira vez essa indicação popular do mel da abelha jataí para problemas oculares. Né? Isso foi na Sociedade Alemã de Apterapia. E eu vou comentar com vocês, existe o trabalho de um médico de São Paulo, né, que eu aprecio muito, Dr. Sidney Federman. Ele dedicou a vida dele para tratar e estudar o que se faz para se prevenir e se tratar o câncer, né, normalmente em tratamento integrativo, né, em paralelo ao tratamento convencional. Então, dentro desse programa, ele fala de sol, de exercício físico, ele fala da importância dos vegetais integrais, ele fala sobre produtos de origem animal com relação a laticínios, carnes, e ele fala também sobre os ovos. Enfim, mas nesse programa de prevenção e tratamento do câncer, Dr. Sidney Federman ele indica mel e própolis. Por exemplo, no livro dele, tem artigo dele também publicado, né, essa paciente com um tumor cerebral, o qual fez várias sessões de radioterapia e o tumor mesmo assim cresceu e não tinha indicação de quimioterapia. Com o programa dele, ela conseguiu reversão total desse câncer terrível. Então vamos lá. Pai da medicina, Hipócrates. Essa frase dele me cria muitas histórias na minha mente. Né? Então, se Hipócrates fala do mel como remédio universal, imagine o consultório desse médico, né, desse grande terapeuta. Né? Todas as vezes ele deveria indicar mel e mais algum outro produto. Né? Então vejam a grande potencialidade que esse produto tem. Né? Hipócrates falava dele. São várias atividades biológicas que o mel possui, são várias. Esse é um artigo de 2017, né, que indica, né, por exemplo, potencialidade anticâncer do mel. Gastroprotetivo. Então, por exemplo, existe uma pesquisadora de Minas Gerais, doutora Esther Bastos, ela estudou H. pylori, gastrite e o mel de uma árvore lá de Minas. Potencialidade anti-inflamatória, né, tratamento de feridas, proteção cardíaca, antioxidante, antidiabético, esse é um tema que a gente vai explorar um pouco mais, e antibacteriano. Vejam, são muitas potencialidades, são muitas substâncias que têm, por exemplo, né, o potencial antioxidante, né, camferol, crisina, quercetina, ácido cafeico. Né? Então vejam, repetindo, mel não é só água e açúcar, mel é muito mais do que isso. Né? E tem essa capacidade de indução de apoptose. O que é isso? É induzir a morte de células cancerígenas a morrerem. Né? Ou então modular a inflamação, inibir a angiogênese, inibir a produção de novos vasos sanguíneos de cânceres, por exemplo. Então esse aqui é um grande alimento. Um parêntese que eu gostaria de fazer para vocês. São produtos importantíssimos para a saúde humana, mas não achem que consumindo mel, pólen, própolis, geleia real, vocês estarão livres de doenças graves. É um tema importante, traz benefícios potenciais incríveis, mas não podemos esquecer do outro restante, né? Do exercício físico, pensamentos, o que você nutre a sua alma, ok? Então, nesse mesmo artigo, eu coloquei essa frase também, literal, ele fala o seguinte: o mel impede o desenvolvimento do câncer, bloqueando os 3 estágios principais da formação do câncer, conhecido como iniciação, proliferação e progressão. Então, para muitos que acham ainda que mel é só um alimento docinho, é um alimento, sim, docinho, mas que ele tem, vejam só, um potencial de inibir a progressão do câncer nas 3 fases dele. Então, falando de microbiota do ser humano. O mel, ele acelera o crescimento de bactérias boas no organismo humano.
né? Então, por exemplo, inulina, oligofrutose, oligosacarídeos, né, promove o aumento, por exemplo, dos lactobacilos acidófilos, que são bactérias importantes para a nossa flora intestinal. Vejam só, de 10 a 100 vezes, né, aumenta, né, a nossa flora intestinal benéfica. Me parece, estudando mel, por exemplo, que existe uma grande inteligência, porque vocês vão ver que ele tem potencial de matar micro-organismos maléficos e um grande potencial de fazer crescer os benéficos. Então esse é um tema que gera muita dúvida para produtores de mel, para apicultores, meliponicultores, e é uma dúvida de consumidores também. Será que eu posso consumir mel sendo diabético? Ou se eu sou pré-diabético, eu posso consumir mel? A resposta não vai ser minha, mas vai ser de um artigo de 2018. Então, primeira questão, vejam só a variação, por exemplo, de frutose no mel de Apis, de 21% a 43%. É uma variação considerável. Então, quem é responsável pelo índice glicêmico do produto? Glicose. Então, quanto mais glicose, maior o índice glicêmico. Quanto mais frutose, menor o índice glicêmico. Então, como eu já comentei, existem méis de alto índice glicêmico e méis de baixo índice glicêmico. Mas, esquecendo o índice glicêmico, isso, quando a gente fala de mel, é um item secundário. É estranho isso para muitos nutricionistas, muitos médicos que trabalham com nutrologia. Existem vários mecanismos possíveis para um efeito antidiabético dos méis. Então, esse artigo ele fala de pelo menos três formas dessa ajuda, e eu vou comentar com vocês mais uma. O primeiro é a frutose, né, e índices maiores de frutose. Número 2, oligoelementos, selênio, zinco, cobre, vanádio, são elementos que podem ajudar no controle glicêmico no nosso organismo, e alguns ácidos fenólicos e flavonoides. E o item 4 que eu colocaria seriam as enzimas. Então, no mel existem enzimas que quebram açúcar. Então, eu acredito que é um potencial de ajuda também, né, para pessoas diabéticas. E aí a gente volta no checklist. Por que é importante eu não aquecer, eu não expor a luz solar, por exemplo? Um mel aquecido e exposto à luz solar, ele tem menos enzimas, porque elas são altamente lábeis, sensíveis a calor e a luminosidade. Ácidos fenólicos e flavonoides, muito sensíveis também a esses dois itens, calor e luminosidade. Se a gente for falar de um outro item, então, por exemplo, vitamina C, altamente sensível também. Então, a gente consegue um mel com potencial terapêutico, né, quando a gente segue aquele checklist, por exemplo, com relação ao diabetes. Vejam essas frases que impactantes desse artigo. Diferentes estudos demonstram o efeito hipoglicêmico do mel, novo agente antidiabético que pode ter potencial significativo para o tratamento do diabetes e suas complicações. E existem perspectivas futuras sobre o uso do mel como agente antidiabético, tá? Então, nesse artigo muito recente. Então, vejam, né, mais uma vez, mel não é só água e açúcar, são várias composições, são várias substâncias, na verdade. Então, vocês veem a comparação do mel, honey, e o sugar, que é o açúcar de mesa. Né, a pobreza do açúcar de mesa e vejam a riqueza do mel. Vários itens que a gente encontra no mel, a gente não encontra no açúcar. Né, aqui num artigo de 2002, mostrando o índice glicêmico de alguns méis. Então vocês veem, por exemplo, o mel da Romênia, 32, né, já o mel do Canadá com 87 de índice glicêmico. Então vejam como isso varia. Bom, existem vários estudos, como eu comentei com vocês, que apontam um grande potencial antidiabético nos méis de abelhas com ferrão, quando está escrito Apis, ou até Apis dorsata, né, que é a abelha gigante, ou de abelhas sem ferrão, como no caso ele comenta aqui da trigona. Então vamos lá. Existe uma associação no Canadá, essa associação National MFM, né, que é uma associação que aborda o tema síndrome da fadiga crônica e fibromialgia. E, enfim, eu não vou abordar esse tema aqui com vocês,
Mas nessa associação eles falam acrescente antioxidantes, né, na dieta dessas pessoas com síndrome da fadiga crônica e com fibromialgia. Enfim, quando a gente fala de mel, são muitos antioxidantes. Né? Ou então, por exemplo, um tema importantíssimo, o magnésio. O magnésio, ele é cofator de mais de 300 reações, é um elemento importantíssimo para o ser humano. Ele participa da produção de energia aqui no nosso organismo. Né? É difícil avaliar exame de magnésio no sangue porque ele está no osso. E, infelizmente, a nossa dieta, que é rica em café, rica em produtos, por exemplo, lácteos, e rica em sal, esses três elementos fazem com que aumente a excreção do magnésio, diminuindo esse elemento no nosso corpo. Tá? E o refinamento dos alimentos retira cerca de 80% do magnésio, por exemplo, do trigo. Então, quais são as fontes boas? São grãos integrais, frutas, legumes, mas a gente encontra um pouquinho. Tá? Não é fonte de magnésio o mel, mas para vocês verem a riqueza, já é mais uma pequena fonte de magnésio, pequenininha, tá? Agora vou entrar num tema importantíssimo, muito interessante, muito desconhecido ainda aqui no Brasil e no mundo, que é o mel das abelhas nativas, as nossas famosas abelhas sem ferrão. Essa imagem talvez seja comum para muitos de vocês, para mim é. Quando eu aprendi sobre colonização do Brasil, né, a gente escuta que o Brasil foi descoberto, né, mas não tinha índio. Como que ele foi descoberto se já tinha pessoa aqui? É a mesma história quando a gente fala de abelha. A abelha foi trazida, né, também nesse momento da colonização, mas não tinha abelha? Então, assim, é o mesmo tema. Aqui já tinha índio, não foi descoberto, aqui já tinha abelha, só que não essa abelha com ferrão, uma abelha sem ferrão. Tá? E assim, eu não estou querendo gerar nenhuma rixa entre produtores de abelha com ferrão ou consumidores de produtos de abelhas com ferrão e produtores ou consumidores dos produtos das abelhas sem ferrão. São abelhas até da mesma família. E aqui eu faço até uma outra observação. Quando a gente fala apiterapia, a gente pode com total segurança se referir a produtos de abelhas com ferrão e a produtos de abelhas sem ferrão, porque elas pertencem à mesma família, Apidae, ok? Indico a vocês que têm interesse, né, no conhecimento dessas abelhas sem ferrão. Esse livro está aberto na internet, do Paulo Nogueira Neto, e eu retirei uma frase dele. De um modo geral, os méis da Apis mellifera, que é a abelha com ferrão, e de muitos meliponídeos, que são as abelhas sem ferrão, constituem alimentos excelentes. Isso ninguém tem dúvida. Podem ser também, em certos casos, remédios caseiros auxiliares e úteis. Né? Paulo Nogueira Neto. E o Jerônimo, outro ser incrível, né, ele traz essa frase dele. Esse manual está aberto na internet também. Sugiro fortemente que vocês leiam, né, esse manual incrível. E o Jerônimo fala, suas propriedades terapêuticas, ele está falando do mel da abelha sem ferrão, tão conhecidas pela medicina popular e gradativamente desvendadas pela ciência. Ainda é muito pouco estudado, mas realmente, gradativamente, estão aparecendo vários estudos científicos falando dos méis das abelhas sem ferrão. Existe uma ação antimicrobiana, tá, desses produtos. E são várias substâncias, várias características dos méis que trazem junto consigo essa potencialidade antimicrobiana. Eu vou citar, por exemplo, o pH, são produtos ácidos, né? Ou, por exemplo, a presença de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, naturalmente em pequena quantidade. Né? Então, são várias substâncias que podem ajudar e podem trazer consigo essa potencialidade terapêutica.